Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como passou o final de semana? Espero que todos estejam bem, tranquilos, descansados. Vamos iniciar mais uma semana aí do mês de abril, hoje, 19 de abril de 2021, segunda-feira. Nós vamos iniciar a nossa aula de ciências. Então, pega o livro de ciências para a gente começar aí a nossa aula falando sobre a água. Então, aqui na página 48, vocês irão ilustrar uma pessoa de frente, da cabeça aos pés. Então, vocês irão ilustrar uma pessoa. Esta pessoa que você vai desenhar é quem? É você. E de acordo com as características que vai informando aí que essa pessoa tem, você vai complementando este desenho. Então, nós temos aí, ó, dele um nome. Vai dar um nome a essa pessoa, o seu nome. Você vai fazer um balãozinho com um pensamento que ninguém irá modificar este pensamento. Você vai fazer um outro balãozinho com uma frase que você gostaria de dizer aos seus pais. Do coração, desenhe uma seta indicando o nome de 3 sentimentos que devem sempre permanecer com você. Na mão direita, escreva um sentimento que você pode oferecer a um amigo. Na mão esquerda, escreva algo que você tem necessidade de receber. No pé esquerdo, escreva uma meta que você deseja alcançar. Qual que é o seu objetivo? E no pé direito, escreva o que você precisa fazer para conseguir alcançar este objetivo. Então, você vai desenhar a sua pessoa aqui e vai completar este desenho aí com o que está indicando aqui nestas frases abaixo. Então, você vai ler aqui estas frases, tá bom? De acordo com estas frases, você vai completando aí o seu desenho. Nós passamos por vários momentos em nossa vida que nós passamos por momentos felizes, momentos tristes e momento que a gente fica com raiva. Um momento feliz aqui, quando a mamãe me beija. Então, quando a gente recebe um carinho de alguém, quando a gente recebe um abraço, uma palavra positiva, a gente fica feliz. Também quando a gente ganha presente, né? Quando a gente ganha presente também fica feliz, tá? Triste, quando meu picolé cai. Às vezes a gente vai chupar aquele picolé e, ó, quando é feio, ele cai. Vai chupar o sorvete lá na casquinha e ele cai. Quando eu vou correr e eu caio e me machuco. Quando alguém me ofende, tá? Então, quando alguém morre também. Então, existem vários momentos que eu fico triste. Pode ser uma coisa bem simples que me deixa triste e também pode ser uma coisa bem séria, tá? Que me deixa triste. Passamos também por momentos de raiva, quando alguém pega meu brinquedo. Quando pega o brinquedo sem pedir permissão, tá? A gente fica com raiva, não fica? Quando alguma coisa não dá certo, às vezes eu quero fazer tanto algo, e aí aquele algo que eu desejo fazer sai errado. Quando planeja-se uma viagem e de repente a viagem não acontece, não dá certo, eu fico triste. Quando eu planejo as minhas férias e não dá certo aquele plano nas minhas férias, eu fico com raiva, né? Não, mas por que aconteceu isso? Então, nós também passamos por esse momento. Então, nós temos esses sentimentos aqui
de feliz, triste e raiva que faz parte da vida da gente. Por mais que às vezes a gente não quer carregar esses sentimentos, mas eles fazem parte da vida da gente. E nós temos que saber trabalhar com esses sentimentos no decorrer aí da nossa vida, certinho? Então, você também vai acrescentar aí esses sentimentos aí no seu desenho. Claro, usando aí a sua criatividade. Eu tenho um sentimento ali, dependendo do que eu estou passando. Surge, de repente, aquele sentimento. Então, dependendo do dia, eu tenho um sentimento de felicidade estampado no meu rosto. Dependendo do dia, eu tenho o quê? O sentimento de tristeza estampado no meu rosto. Dependendo do que eu vejo, eu tenho o quê? O sentimento de quê? Eu sinto nojo daquela coisa, né, que eu vejo. Dependendo do dia, eu fico surpresa com aquela situação. Dependendo do dia, eu fico com raiva. Dependendo do dia, do momento, do que eu estou fazendo, do que eu estou passando, eu sinto medo. Dependendo do dia, eu sinto preocupação. Dependendo do dia, da tarefa, eu tenho curiosidade. Então, vocês estão vendo que a gente carrega com a gente, né, vários sentimentos que nós podemos transmitir ali ao próximo através do nosso olhar, através da maneira como falamos, da maneira como agimos, é refletido aí na nossa sociedade, tá? E faz parte esses sentimentos, faz parte você sentir felicidade e faz parte também você sentir preocupação, tá? Isso aí faz parte do nosso dia a dia. É claro que eu tenho que sentir mais o quê? Mais felicidade, né? Então, a alegria, ela tem que contagiar a maioria do tempo em você, porque se a tristeza, o medo, a raiva tomar conta de você, alguma coisa está errada. Então, busque ajuda. Você vai ilustrar o seu desenho do seu jeito. Nós devemos aceitar as nossas diferenças, seja ela física, cultural, emocional. Então, nós temos que nos aceitar e nos amar. Beleza? Então, é normal a gente passar por momentos de tristezas, momentos de raiva. Agora, nós temos que saber controlar este momento. O que não é normal é uma pessoa ficar para sempre triste. Toda a vida que eu tô vendo aquela pessoa ali, ela tá triste. Então, ali já é anormal, tá? Aquela pessoa ali, o tempo todo ela está com raiva. Todo tempo ela fica dando patada na gente. Não é normal também. Então, procure ajuda. Se você passa a maioria do tempo triste, com raiva, procure ajuda. Converse com o papai, com a mamãe, com alguém da sua confiança para que essa pessoa possa te ajudar. Com a professora também, tá? Então, quem se sentir à vontade para conversar com a professora vai fazer de tudo para ajudar você a sair dessa tristeza e a não praticar mais atitudes com raiva, porque nós devemos viver momentos de alegria. Então, a maioria dos nossos momentos tem que ser de felicidade e não de tristeza e não de raiva. Beleza? Então, bom, faça o seu desenho aí, escreva aí de acordo aí com as suas emoções, tá? De acordo com o que você pensa.
de acordo com as suas atitudes, que você vai preencher aí esses balãozinhos no seu desenho. Vamos para a página 49. Página 49, nós vamos falar agora sobre água. Isto, a água que é tão importante aí para a nossa vida. Nós sabemos que o nosso planeta Terra é formado de 70% de água e 30% de terra. E para que serve a água? A água serve para beber. Isso, olha só. Então, nós, seres humanos, dependemos da água para a nossa sobrevivência. Muito bom, não é? Beber água faz muito bem à saúde. E nós, seres humanos, devemos beber pelo menos aí 3 litros de água por dia, tá? Para a gente manter-se saudável, evitar aí dores na garganta, evitar infecções urinárias. Então, nós devemos beber bastante água. É essencial para a nossa vida. Mas só serve para beber água? Não! A água serve para muita coisa, né? Para fazer muita coisa aí na nossa vida, nas nossas tarefas diárias. Bom, antes da gente falar aí das utilidades que a água tem na nossa vida, nós vamos fazer a leitura da página 49. Vamos ler? Nosso planeta aparenta ser constituído por mais água ou terra. Como você acha que está distribuída a água no planeta? A Terra, observada do espaço, apresenta um aspecto azulado devido ao fato de ser quase que totalmente coberta por água. A camada de água que envolve a Terra é chamada de hidrosfera. Ela é formada por rios, mares, oceanos, lagos, cachoeiras, geleiras, represas, etc. Além disso, as pessoas, os animais e as plantas que vivem na Terra também são constituídos por água. Utilizamos a água nas nossas atividades diárias, como beber, tomar banho, lavar objetos de cozinha e roupas, preparar alimentos. A água é um elemento indispensável à vida, assim como o ar. A água pura é incolor, inodora e insípida. Essa camada de água que envolve a Terra, nós chamamos de hidrosfera. E a hidrosfera é tudo que tem água. O que tem água no nosso ambiente? São os rios, os mares, os oceanos, as cachoeiras, as geleiras, as represas, os lagos. Então, tudo que envolve a água em um determinado espaço ali, nós chamamos de hidrosfera. E não é só o ser humano que precisa da água. Quem mais precisa da água? Os animais e as plantas. Isso mesmo. Então, a água ela é essencial aí para a nossa sobrevivência, tá? Para a sobrevivência de todos os seres vivos. Bom, a água também, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser incolor, insípida e inodora. O que significa isso, professora? Vamos descobrir? Então, a água, ela tem que ser transparente.
ela não pode ter nenhum tipo de coloração. Então, água incolor é uma água que não tem cor, beleza? Água incolor não tem cor. Água inodora não tem cheiro. Então, a água incolor não tem cor, água inodora não tem cheiro. Água insípida não tem gosto, não tem sabor. Água insípida não tem gosto e não tem sabor. Esta é a água apropriada para a nossa sobrevivência, tá? Então, a água apropriada para eu beber tem que ser uma água insípida, incolor e inodora, tá? Essa água eu posso utilizar ela para beber. E a água, além de servir para bebermos, ela serve para outras atividades diárias, como tomar banho. Todo mundo tem que tomar banho, né? Pelo menos no sábado. Não, gente, tem que banhar todos os dias, tá? Todos os dias tem que tomar um banho. E o tanto que é bom a gente tomar banho, né? A gente refresca, a gente parece que tira um peso do nosso corpo, tá? Então, o banho, ele é essencial aí na nossa vida, tá? No nosso higiene. A água serve também para preparar os alimentos. Ela serve para a nossa alimentação, para a gente fazer nossa comida. Você vai cozinhar um arroz, você precisa da água. Você vai fazer um caldo, você precisa da água, tá? Então, a maioria das comidas que a gente prepara, né, a gente utiliza a água, tá? A água, ela é essencial para ser utilizada na nossa alimentação. Mas é só na alimentação que utiliza a água? Para fazer um suco também é necessário a água. Para lavar as vasilhas é necessário a água. Para lavar a roupa é necessária a água. Para limpar a casa é necessário a água. Nossa. Para dar banho no cachorro é necessário a água. Para lavar o carro é necessário a água. Para molhar as plantas é necessária a água. Então, dentro do nosso lar, tem muita coisa que eu posso fazer que eu preciso da água para dar descarga no banheiro, lá no vaso. É necessária a água, olha só. Então, nós temos que cuidar muito dessa água, por quê? Porque sem ela não há sobrevivência. Vamos para a página 50. A água, ela também passa por alguns processos aí. Então, nós chamamos esse processo que a água passa de estados físicos da água. Então, vamos conhecer esses estados físicos da água, que ela pode ser líquida, gasosa ou sólida. Então, aqui eu tenho os 3 estados físicos que a água passa. Eu tenho aqui a água no estado sólido, que é em forma de gelo. Eu tenho a água em estado líquido. E eu tenho a água em estado gasoso, que é o vapor, tá? As nuvens aqui estão carregadas de vapor. E esse vapor, ele se transforma em água. Leitura da página 50.
Na natureza, a água apresenta 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água do planeta, presente nos rios e oceanos, está no estado líquido. A água em forma de gelo, como encontrada nas geleiras, apresenta-se no estado sólido, enquanto o vapor de água presente no ar e nas nuvens são exemplos de forma gasosa. As mudanças de estado físico ocorrem de acordo com a variação de temperatura. Observe. Quando tiramos o gelo do congelador, ele se transforma em líquido devido ao calor do ambiente. Então, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Essa passagem chama-se fusão. Então, quando eu retiro o gelo do congelador, esse gelo vai derretendo. Aqui a professora pegou o gelo, né? E tirou da forminha. E vocês estão vendo que o gelo, ele está derretendo, tá? Então, esse processo aqui é o processo de fusão. Então, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. Por quê? Porque ele está derretendo e ele está virando o quê? Água. Então, vocês podem observar aqui no gelo que ele está derretendo, tá? Quando colocamos a água para ferver, ela se transforma em vapor. Por causa do calor, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa passagem chama-se vaporização. Então, é esse vapor que está saindo aqui da panela aqui, quer dizer que a água está secando. Se ela seca, então ela forma aqui essa fumacinha aqui, que é o vapor. Aqui está acontecendo o quê? O processo da vaporização, quer dizer que está passando do estado líquido para o estado gasoso. Olha aqui a fumacinha que está saindo. Quer dizer que a água está evaporando, ela está secando, então ela está evaporando, tá? Então, esse processo aqui é o processo do estado líquido para o gasoso, acontece a vaporização. De acordo com que a água vai secando, né, vai formando esse vaporzinho aí. Quando colocamos a água no congelador, ela se transforma em gelo. Por causa do frio, a água passa do estado líquido para o estado sólido. Essa passagem chama-se solidificação. Então, aqui nós estamos vendo o gelo na forminha. Então, o gelo lá dentro do congelador, ele passa do estado líquido, né? Quer dizer, a água é transformada em gelo. Então, eu coloco a água na forminha e coloco ela lá no congelador. Então, ela vai transformar em sólido. Então, a água passa do líquido para o sólido, transformando em gelo por causa do processo de solidificação, que é lá dentro do congelador que acontece esse processo. Sob a ação do frio, a água no estado gasoso, isto é, vapor de água, muda de estado atual para o líquido. Essa passagem chama-se condensação. É o que acontece quando colocamos um líquido gelado em um copo e gotículas de água se formam em sua superfície. Então, aqui está mostrando aqui, ó, o processo de condensação. Então, vocês viram aí os 3 estados físicos que a água passa. Então, a água passa pelo estado sólido, que é o gelo, estado líquido, que é a água aí que sai da nossa torneira, e o estado gasoso, que é o vaporzinho, né? Quando a água está secando, sobe aquele vaporzinho aí para as nuvens, né?
através aí do ar. Entenderam os 3 processos aí dos estados físicos da água? Página 51. Ciclo da água na natureza. Como a gente viu os estados físicos da água, vamos conhecer o ciclo desta água na natureza, tá? Vamos fazer a leitura da página 51. Como que é a formação dessa água? Será como que nasce a água, hein? Mistério!